Eu quero continuar honrando essa igreja, uma igreja bíblica, uma igreja relevante. Quero continuar honrando também a liderança dessa igreja, que é composta por grandes homens do Senhor. Homens tementes a Deus, líderes piedosos com coração quebrantado. E pastor Marcelo, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua instrumentalidade, por ter formado uma liderança tão sólida nessa igreja e por deixar Deus te usar de maneira tão esplêndida. Volto para casa inspirado. Volto para a primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma igreja de 113 anos, inspirado com tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar. E quero agradecer a cada irmão, cada palavra de afeto, de carinho, de amor. E quero aproveitar para pedir perdão para os homens. Hoje muitos homens me procuraram pela manhã, e eles disseram assim: pastor, eu fiz de tudo para que a minha esposa viesse nessa manhã, porque eu pensei que o Senhor ia falar para elas, como o Senhor falou para a gente ontem. E o Senhor não pregou para elas como o Senhor pregou para a gente ontem. Então eu peço aqui publicamente perdão aos meus amigos homens. Eu vou deixar essa missão para minha esposa na próxima vez, para ela poder falar para as mulheres aí. Eu acho que ela vai ter mais autoridade do que eu. Eu quero dar continuidade e refletir com os irmãos hoje, mas sobre o papel dos pais na vida dos filhos. Nós começamos na sexta-feira falando sobre batalha espiritual. Eu me lembro de uma vez que eu estava no meu quarto, eu tive uma experiência de oração. Não é teologia, não é doutrina, eu vou compartilhar com vocês uma experiência de oração que eu tive. Algo muito pessoal, mas para te inspirar na sua vida de oração. Eu me lembro que um dia eu estava deitado na minha cama e Deus disse ao meu coração: olha, eu vou te mostrar o que acontece quando um crente ora. E passou um vulto pela minha casa e aquele vulto entrou no quarto dos meus filhos e de bate-pronto eu tentei levantar da cama para que eu pudesse ir até lá. E de novo eu senti Deus falando ao meu coração: não, calma. Eu só quero te mostrar o que acontece quando um crente ora. E os meus filhos acordaram e começaram a chorar, chamando por mim, chamando pela mãe. E eu tentei levantar de novo da cama e Deus disse: não, calma, eu só quero te mostrar o que acontece quando um crente ora. E Ele disse para que eu pudesse orar, e eu comecei a orar. Eu não conseguia me mover, eu não conseguia sair da cama, e eu só consegui orar. E quando eu comecei a orar pela vida dos meus filhos, aquele vulto saiu do quarto deles e eles ficaram em paz. E logo depois eu pude acordar, eu fui no quarto e eu conversei com os meus filhos. E eles disseram: pai, alguma coisa muito esquisita aconteceu aqui, mas logo saiu. E Deus falou para mim naquele dia: olha, você precisa orar mais pela vida dos seus filhos. Sabe, a Bíblia diz, o mundo espiritual é real. Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do ar. Eu me lembro de uma vez, eu era seminarista no interior de São Paulo, numa cidade chamada Vinhedo. Quantos conhecem Vinhedo aqui? Próximo de Campinas, Jundiaí. Eu era seminarista e lá na nossa igreja tinha alguns irmãos que auxiliavam no trânsito, assim como muitos irmãos estão ali fora auxiliando. E nós tínhamos um homem na igreja muito problemático, muito agressivo no seu jeito de ser, de falar. E um dia ele tentou estacionar o seu carro numa vaga que estava reservada para os idosos. E um idoso que estava lá auxiliando no estacionamento não permitiu que ele estacionasse. Ele desceu do seu carro e ele agrediu fisicamente aquele idoso. Naquele domingo, o pastor André Fontana, o pastor que me formou, ele disse assim: Juan, você é seminarista, você está sendo preparado para ser um pastor, é você que vai lidar com essa situação. Eu falei: não, André, pelo amor de Deus, ele vai me bater. Ele falou: não, é você, marca com ele ainda essa semana. E eu marquei com ele uma reunião na sexta-feira, e marquei na sexta-feira para que eu tivesse tempo para orar e jejuar. E eu passei aquela semana inteira orando e jejuando por aquele homem, clamando ao Senhor. Aquele era um homem indomável, aquele era um homem que não aceitava ouvir exortação, aquele era um homem agressivo, ele se metia em confusões o tempo todo, perdendo o emprego, arrumando conflitos com seus vizinhos.
E eu passei a semana orando por ele, e quando chega a sexta-feira, o dia em que estava marcada a reunião, ele passa pela secretaria sem dar bom dia, ele atravessa a sala da secretaria e ele vai direto na sala dos gabinetes pastorais, ele passa todo o corredor sem cumprimentar ninguém, e ele abre a minha porta com muita agressividade, e ele fecha a minha porta com muita agressividade. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa, e eu imagino que ele estava disposto a vir para cima, eu disse assim: olha, eu só quero que você saiba de uma coisa, eu passei a semana inteira jejuando por você, orando e jejuando por você. Quando eu disse aquilo, aquele homem começou a chorar copiosamente, e ele passou os próximos 30 minutos chorando como uma criança. A única coisa que eu fiz foi pegar uma água para ele e tentar acalmá-lo. E depois de mais de 30 minutos chorando, ele começou a abrir o seu coração, e ele começou a falar sobre a sua história de vida. Ele havia sido abandonado pelo seu pai, abusado inúmeras vezes pelas pessoas que lhe fora confiado, agredido fisicamente, e todas as pessoas que ele havia confiado na vida haviam abusado dele. A agressividade era uma forma dele tentar se defender. Embora ele já fosse um homem com seus 45 anos de idade, ele ainda se via como aquele garotinho indefeso. E ele usava essa agressividade numa tentativa de se proteger. E depois dele contar toda a sua história, eu orei por ele dizendo: Senhor, cura este homem dos seus traumas, das suas feridas. Faz por ele aquilo que eu não posso fazer. Faz por ele aquilo que nenhum ser humano é capaz de fazer. Se apresenta para ele agora como um pai amoroso, fiel. Aquele homem entregou a sua vida para Jesus Cristo naquele dia, e aquele homem se transformou numa bênção da nossa igreja. Ele se transformou no maior dos servos que nós tínhamos ali. Todas as vezes que nós precisávamos de algo que ninguém queria fazer, nós podíamos chamar por ele, e ele estava lá para servir ao Senhor. Na sexta-feira nós falamos sobre isso, batalhas espirituais. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do ar. Tem lutas que nós vencemos lá em casa à base da oração. Passamos por lutas no nosso casamento, conflitos no nosso casamento. Me casei com 19 anos, muito cedo. E passamos sim por crises, dificuldades e lutas que eu não sabia resolver, e que a Keila também não sabia resolver. E me lembro de algumas vezes em que nós olhávamos um para o outro e nós chegávamos à conclusão de que já não havia mais o que se dizer, não havia mais o que falar, e a gente falava: então vamos ajoelhar e vamos orar. E enquanto eu estava ali de joelhos orando por ela, e ela de joelhos orando por mim, eu me lembro de falar: Deus, eu não sei como lidar com isso. Eu não sei mais o que falar, eu não sei mais o que fazer. Faz pela tua serva, faz pela tua filha o que eu não posso. E ela da mesma forma orando por mim. E eu me lembro que nesse dia lá para as 4:30 da manhã, nós nos levantamos, fomos para a cama e vivemos a partir daquele momento uma nova estação do nosso casamento. Tem conversas que a gente tem com os filhos que a gente perde no diálogo. A gente perde, a gente não consegue responder, a gente não tem às vezes um direcionamento. São algumas perguntas que nos pegam de surpresa, e às vezes nós temos que dizer: filho, peraí, vamos orar. Pai, dá sabedoria agora, dá discernimento para a gente, dá direção para a gente aqui nessa situação. Principalmente hoje, eles estão vivendo coisas nas escolas, eles estão ouvindo conversas que nós não estamos preparados emocionalmente para lidar. São crianças de 9, 8 anos de idade falando sobre suplemento hormonal. E eles estudam numa escola cristã. Então muitas vezes nós temos problemas na empresa, com o sócio, pessoas que estão nos perseguindo, e às vezes você perde tempo discutindo, dialogando, debatendo, quando na verdade você deveria ajoelhar e orar, e você veria que as coisas aconteceriam de uma forma diferente. E foi sobre isso que nós conversamos aqui na sexta-feira.
No sábado nós falamos sobre o sonho que Deus tem para a vida do homem. Por isso os homens me cobraram aqui sobre falar sobre as mulheres. Nós falamos aqui sobre o papel do homem na sociedade e como que o homem está fazendo falta. Como que o homem na sociedade está fazendo falta, como que a falta da hombridade está colapsando toda a sociedade. E nós falamos do sonho, que Deus fez um homem à sua imagem e à sua semelhança, e que a palavra imagem no hebraico é tissilém, que significa a sombra. E que uma sombra ela precisa estar próxima ao objeto para que ela tenha nitidez. E que o fato de estarmos afastados de Deus faz com que estejamos ofuscados. Nós falamos também que Deus nos fez a imagem e semelhança, porque uma sombra ela é inanimada, ela não tem vida própria. Mas para que não fôssemos apenas uma sombra, o que já seria um grande privilégio, Deus nos deu a sua semelhança, capacidade relacional, capacidade intelectual, capacidade cognitiva, livre-arbítrio. Nós falamos que Adão, como ser humano, ou o primeiro ser humano criado, era mais inteligente do que muitos de nós hoje, porque ele era a imagem e semelhança sem a influência do pecado. Ele compreendeu conceitos abstratos sem nunca ter experimentado. Ele entendeu a morte sem nunca ter visto alguém morrer. Ele entendeu a maldade sem nunca ter visto um ato de maldade. Ele nomeou toda a criação. Ele tinha uma memória absoluta. Um homem extremamente inteligente, uma comunicação aprimorada. Ele comunicou com Eva tudo o que Deus disse para ele com habilidade. Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. E eu disse que através de Jesus Cristo, Deus está restaurando em nós, homem, a sua imagem e a sua semelhança. Eu também disse que tem muitos homens que devem ficar e permanecer sozinhos. Que quando Deus diz não é bom que o homem viva só, ele não está falando de todo tipo de homem, mas do homem bíblico, daquele padrão que ele estabeleceu no Gênesis. Hoje pela manhã, nós avançamos e nós falamos aqui sobre qualquer pessoa que habita numa família, porque talvez você esteja numa família mista. Talvez você faça parte de uma família mista. Talvez essa família tenha só a mãe ou tenha só o pai. Ou talvez nessa família há pessoas no segundo, terceiro casamento, há o enteado, a enteada. Então eu trouxe uma palavra nessa manhã para você, que não importa a sua configuração familiar, para que você seja luz aonde você está, para que você faça a diferença e que para a redenção da sua família você seja usado. Deus pode usar você para redimir a história da sua casa. Deus pode usar você para reescrever a história da sua família. Pode não ter começado no seu avô como começou no meu, mas pode começar em você nessa noite. Meu avô se converteu ainda na adolescência, ali cortando a sua barba. Um barbeiro apresentou Cristo para ele, mas naquele tempo, quando uma pessoa se convertia numa era do catolicismo, ele era expulso da sua casa. E meu avô foi expulso da sua casa. Naquele tempo não podia ser enterrado, os crentes não podiam ser enterrados no mesmo cemitério. O Colégio Batista Mineiro, que hoje tem ou detém 22 unidades em todo o Brasil, ele começa dentro da nossa igreja. Por quê? Porque um filho de um cristão não poderia estudar numa escola comum. E o meu avô é expulso de casa, paga o preço, vive uma vida de santidade, e por causa dele hoje eu sou pastor. Mas pode ser que não começou no seu avô, não começou na sua avó, mas quem sabe vai começar em você a redenção da sua casa e da sua família. E hoje eu quero avançar um pouco mais nesse momento, falando sobre criação de filhos numa perspectiva bíblica. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Tá bom, vou esperar, mas só um pouquinho. Daqui a pouco a gente quer comer um pão de queijo, tomar um cafezinho.
Provérbios capítulo 1, verso 7. O texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do seu pai. Não deixe os ensinamentos da sua mãe, porque serão como diadema gracioso na sua cabeça e colares no teu pescoço. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco mais uma vez nesse tempo, Pai. Completa aquilo que o Senhor começou a fazer. Nós estamos aqui, Deus, querendo aprender numa expectativa de poder praticar tudo o que nós temos aprendido. E eu peço ao Senhor que saiamos daqui vencendo batalhas espirituais, guerreando no mundo espiritual através da oração e do jejum. Nós sabemos que o diabo não teme títulos, o diabo não teme pessoas que têm cargos e nem funções, mas o mundo espiritual respeita homens e mulheres de oração. O diabo teme homens e mulheres que oram e que jejuam, e nós queremos sair daqui com as disciplinas espirituais em dia. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, pela restauração da hombridade dos homens, pela restauração da feminilidade das mulheres, pela restauração do casamento, pela restauração da paternidade, da maternidade e pela restauração dos nossos filhos. Ministra uma palavra viva aos nossos corações. Ministra uma palavra de cura, de libertação, de restauração. Essa é a nossa oração, e é em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Eu quero trazer aqui alguns princípios rápidos para você nessa noite. E o primeiro princípio em cima desse texto é que o temor do Senhor é o início de tudo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o que o texto está dizendo no verso 7. O temor ao Senhor é o princípio de tudo. Nada vai acontecer na sua vida se você não aprender a temer a Deus. Agora, temer é diferente de você ter medo. Deus não quer que você tenha medo. O medo é consequência do pecado. No jardim do Éden, quando a relação foi quebrada, o homem passou a ter medo de Deus, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós sabemos que na palavra de Deus, Deus é o amor, Ele é a definição máxima do amor. Então Deus lança fora todo medo que há no nosso coração. Então, o que é temer? Temer é você ter um profundo senso de respeito. Temer é você ter uma gratidão tão grande que você não deseja decepcionar. Você não deseja frustrar, você não deseja ferir, você deseja agradar, você quer honrar aquela pessoa. Temer é respeito. Temor é você amar e respeitar tanto a ponto de viver de modo digno da vocação que você foi chamado. De forma que o temor ao Senhor, ele vai nos levar a buscar a sua vontade. O temor ao Senhor vai nos levar a viver de acordo com a sua vontade. E sabe o que nós, enquanto cristãos, precisamos hoje? Nós não precisamos de poder. Nós precisamos conhecer a vontade do nosso Pai. Imagina uma empresa familiar. Muitas empresas familiares quebram porque há uma transmissão de poder, mas não há uma transmissão do coração do pai. Então os filhos assumem os negócios, mas eles não têm a direção. É excesso de poder sem revelação, e é por isso que muitas empresas familiares quebram. Como filhos de Deus, nós já nascemos naturalmente empoderados. O que nós precisamos é rogar a Deus que nos revele o seu coração. O que nós precisamos é orar a Deus para que Ele nos revele a sua vontade. Deus não tem compromisso com a sua vontade, Deus tem compromisso com a vontade dEle. Quando você decide fazer algo por conta própria, você sabe que você está fazendo por conta própria, mas quando você decide obedecer uma direção de Deus, Ele tem compromisso com aquilo. Se tem alguém que vai fazer aquilo dar certo, é Ele, porque foi Ele que te pediu. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O texto diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Só pode ser louco para poder desprezar um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Só pode ser louco, é isso que Salomão, um dos homens mais sábios de todos os tempos, está dizendo. Os loucos desprezam aquele que conhece o futuro, conhece a eternidade. Sabe, você poderia orar antes de comprar um carro. Você poderia dizer: Deus, o Senhor sabe que eu tenho recurso limitado, o Senhor sabe que eu tenho tempo limitado, o Senhor sabe que eu não posso desperdiçar dinheiro, então me mostra qual é o carro que eu devo comprar para não ter problema, o carro que eu devo comprar para que eu possa ter de fato uma vida próspera, uma vida boa. Então você vai lá numa concessionária, você gosta de um carro, e às vezes o próprio vendedor vai falar: não, esse aqui não. E aí você não vai entender, mas é Deus direcionando você, porque você orou pedindo por direção. Sabe, você está aqui buscando emprego, buscando oportunidade, você pode orar dizendo: Deus, o Senhor conhece todos os lugares que estão precisando daquilo que eu posso oferecer. E o Senhor conhece exatamente o que eu posso entregar. Ao invés de perder o meu tempo entregando o meu currículo em diversos lugares, me leva no lugar certo, me conecta com a pessoa certa. O temor ao Senhor, o respeito ao senhorio dEle, a grandiosidade dEle, o poder dEle te faz buscar a vontade dEle. Sabe qual é a diferença aqui, de acordo com o texto, do sábio e do louco? É que o sábio é aquele que teme a Deus, que busca os conselhos de Deus, enquanto o louco é aquele que vive por conta própria. Ele é movido pelas suas emoções, ele é movido pelos seus sentimentos. Então não tem como criar filhos sem o temor ao Senhor, porque a Bíblia vai falar que os filhos são como flechas nas mãos dos seus pais, e se eles são flechas, eles precisam ser guiados, eles precisam ser lançados no alvo. Agora, como é que você vai lançar os seus filhos se você não sabe para onde lançar? É por isso que Salomão está dizendo: o temor do Senhor, ele tem que estar no seu coração. Antes que você pense em ter filhos, antes que você pense em ensinar algo para os seus filhos, você precisa temer ao Senhor. A segunda coisa que eu observo nesse texto aqui, ainda no verso 8, Salomão diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da sua mãe. Salomão está estabelecendo aqui a base da família, pai e mãe. Ele está dizendo a importância do pai e a importância da mãe. Ele está dizendo aqui, talvez para tempos como hoje, onde eles querem reconfigurar a família, em tempos como hoje, onde as pessoas querem esvaziar da família o seu valor e o seu sentido, que a base da família é um pai e uma mãe, e cada um na família tem uma função especial. O que nós precisamos entender é que a função de um pai na Bíblia não é formar um filho. A função de um pai é formar outro pai. Você sabe que você teve sucesso na criação dos seus filhos, não quando você, homem, criou outro homem, mas quando você, homem, criou outro pai. É quando você, mulher, criou uma mãe, não quando você, mulher, criou uma mulher. A terceira coisa que eu observo aqui nesse texto é que filhos, eles não dão trabalho, filhos são o nosso trabalho. Tem muita gente dizendo: não, mas ter filho dá muito trabalho. Não, não é que dá muito trabalho, é que ter filho é o trabalho do pai e da mãe. Ter filho não é um freelance, não é um serviço, não é uma coisa que você pega para fazer. A partir do momento em que você tem filhos, eles passam a ser o seu trabalho majoritário. Há muitas casas hoje que se transformaram em lugar de prazeres. Há muitas casas que se transformaram em lugar de entretenimento. De modo que você trabalha ao longo do dia, você estuda ao longo do dia, e quando você chega em casa, cada um vai para o seu lugar de prazer, cada um vai para o seu lugar de entretenimento, cada um pega a sua tela, cada um pega o seu jogo, mas a casa nunca foi feita por Deus para ser um lugar de prazeres.
A casa não foi criada para ser um lugar de entretenimento, a casa foi criada para ser um lugar de formação espiritual. Esse é o trabalho do pai e da mãe, formar os filhos de forma espiritual. A Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará do seu caminho. Há uma promessa aqui: se você ensinar a criança no caminho, ela não vai se desviar. Mas pastor, o problema, gente, é que a gente está ensinando o caminho e não no caminho. O problema é que a gente aponta a direção como pai, como mãe, e a gente não pratica. A gente fala: filho, vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente não demonstra esse amor a Deus sobre todas as coisas. Nós falamos assim: vocês têm que amar ao Senhor, mas nós demonstramos um amor muito maior pelo dinheiro. O pobre e o rico, aquele que tem muito e aquele que vive para ter. Você diz assim: domingo é inegociável, domingo você tem que ir na igreja, domingo é prioridade o culto, mas aí você recebe um convite para um jogo, recebe um convite para um churrasco, e aí ele começa a olhar para você e dizer: mas há uma incoerência muito grande aqui, porque ele está dizendo que eu tenho, mas quando é com ele, ele relativiza. Mas a Bíblia está dizendo que você deve ensinar a criança no caminho que se deve andar. O maior ensino é o exemplo, não é o que eu falo, mas é o que eu falo e aquilo que eu vivo. O exemplo arrasta. O problema dos nossos filhos se chama hipocrisia espiritual. Porque você diz que a igreja é importante, você diz que o evangelho é importante, mas quando você entra dentro do seu carro após o culto, você volta para casa falando mal da igreja, falando mal da liderança, falando mal dos seus irmãos. E aí os seus filhos que estão lá, estão olhando para aquilo e estão dizendo: meu Deus, mas que esquizofrenia é essa? Que hipocrisia é essa? Como que pode? Sabe qual é o lugar que os filhos mais se perdem no evangelho? É no banco de trás do carro, aonde eles estão escutando aquilo que você fala, aquilo que você conversa. A Bíblia tem uma promessa: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ela não se desviará desse caminho. Salomão está dizendo aqui no verso 8: filho meu, ouve a instrução do seu pai e não deixe os ensinamentos da sua mãe. Ele está dizendo que a família é uma escola. O seu filho está aprendendo sobre administração dentro de casa. O seu filho está aprendendo sobre relações interpessoais dentro de casa. O seu filho está aprendendo sobre gestão emocional dentro de casa. Ele está aprendendo a perdoar, a negociar dentro de casa, vendo como que você trata o seu cônjuge. A família não é um lugar de entretenimento. A família não é uma casa de prazeres, a família é um lugar de formação espiritual. Sabe como é que uma família deveria descansar no final do seu dia? Na mesa, e não no sofá. Na mesa e não na cama. Na mesa e não na frente de uma tela. Sabe o que é descanso? Deus não descansou porque Ele estava cansado. Deus descansou porque Ele concluiu o que Ele tinha que fazer. Deus descansou porque Ele viu que tudo que Ele havia feito era muito bom. Então o descanso de Deus não era ociosidade, o descanso de Deus não era passividade, o descanso de Deus era uma vida de celebração. Ele celebrou. Sabe como é que a gente deveria descansar? Celebrando na mesa o dia que nós vivemos enquanto família, compartilhando testemunhos, compartilhando as lutas, compartilhando as situações difíceis que você viveu, como você resolveu, o que Deus fez. Isso é formação espiritual. Aí o seu filho está vendo a luta que você passou durante o dia, mas que ao invés de gritar, ao invés de bater, ao invés de xingar, você colocou o joelho no chão, dentro do banheiro do seu escritório, orou, e quando você saiu a situação estava diferente. Quando ele passar por uma situação difícil na escola, é isso que ele vai fazer. Ele vai buscar um cantinho, ele vai ajoelhar e ele vai orar, porque ele aprendeu com você. A casa é um lugar de formação espiritual. Não é um lugar de prazeres, não é um lugar de entretenimento, é um lugar de formar.
O problema é que, como pais, nós terceirizamos a formação dos nossos filhos para a escola. Nós terceirizamos a formação dos nossos filhos para a igreja, mas a responsabilidade é nossa. No tempo da Bíblia não tinha escola, no tempo da Bíblia não tinha outros lugares que você pudesse colocar o seu filho, creche ou nenhum outro lugar. O filho aprendia com o pai, com a mãe, o dia inteiro. Foi assim que Deus fez para ser. Mas ainda que não haja essa possibilidade nos dias de hoje, você tem que ter a escola como uma parceira, e não como uma mãe substituta. Você tem que ter a igreja como parceiro, e não como um pai substituto. Nós, como igreja, estamos aqui para te ajudar, para te potencializar, para te ensinar, para te auxiliar, mas a responsabilidade final é sua. Ainda que o seu filho tenha sido criado por outra pessoa, você que vai prestar contas para Deus. Porque antes deles serem os seus filhos, eles primeiro eram filhos do Senhor. A Bíblia diz, o salmista diz que filhos são herança de Deus, é um presente que Ele dá. Olha, eu estou aqui com a minha esposa e eu só posso estar aqui hoje com a minha esposa porque nós temos alguém que nós confiamos muito para deixar os nossos filhos. E você que tem filho, você sabe, a gente não deixa com qualquer pessoa. Para deixar os nossos filhos, você tem que confiar muito. Agora imagina Deus ao dar filhos para você. Imagina se nós não vamos prestar contas para Deus daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós falamos. Todas as noites eu coloco o meu joelho no chão e eu digo assim: Deus, ressignifica na vida dos meus filhos aquele olhar que eu não devia ter dado. Sabe aquele olhar de raiva? Sabe aquele olhar quando você está constrangido? Eu oro dizendo: Deus, ressignifica, porque naquele momento eu não estava ensinando nada, eu estava reagindo. Eu oro: Deus, ressignifica na vida dos meus filhos aquela palavra que foi maldita, foi dita na hora errada, foi dita da forma errada. Ressignifica na vida dos meus filhos. Deus, corrige os meus erros, eu não quero ser pedra de tropeço na fé dos meus filhos. Eu não quero atrapalhar a caminhada deles com o Senhor. E muitas vezes eu e minha esposa chegamos para eles e dizemos assim: papai e mamãe falhou. Mas eu quero que vocês olhem para um pai muito maior do que o pai que vocês têm. Ele se chama Deus e Ele não falha. Eu acabei de errar com vocês, ou eu acabei de errar com a mãe de vocês, e vocês presenciaram, mas eu quero mostrar para vocês um pai que não falha, um pai que ama vocês. Eu quero apontar para Ele. Casa é lugar de formação espiritual. A Bíblia diz: ensina o seu filho o tempo todo, quando ele estiver sentado, andando, caminhando. Escreve nas casas, escreve nos umbrais das portas, escreve nas janelas, escreve nas portas textos, versículos. Amarre o texto bíblico nele, na testa, na fronte da mão, para que a palavra do Senhor esteja enraizada no coração dele. A quinta coisa que eu observo aqui no texto, ainda no verso 8, é que essa tarefa é para os dois. A tarefa de educar é para os dois. Não é para o pai, não é só para a mãe. A tarefa de ensinar é para o pai e para a mãe. E eu digo isso porque hoje, ou o pai abandona a casa, ou a mãe abandona a casa. E a gente terceiriza, e a gente até diz assim: olha aí os teus filhos. É ou não é? Mas a responsabilidade é dos dois. Interessante, porque o inimigo está fazendo de tudo para tirar você de dentro de casa. Sabe o que é mais interessante? É que o inimigo entendeu que para ele, o chifrudo, você não seria capaz de fazer muita coisa não, mas que para você seria capaz de fazer tudo. Então ele não está propondo para você adorar a ele, ele está propondo para você adorar a si mesmo. Então para Satanás você não dá o seu dia inteiro, mas para você, para conquistar o que você quer, para chegar onde você quer, para ter o salário que você quer, a posição que você quer, você passa dias e dias e dias fora de casa. O inimigo está trabalhando para fazer propostas para você, para tirar você dentro de casa. Então pai e mãe,
Nós precisamos entender, filhos não dão trabalho, filhos são o nosso trabalho. E na fase de ser pai e ser mãe, deixa eu dar uma dica para vocês. Às vezes é necessário baixar o padrão da família, diminuir um pouco a qualidade da família, reduzir um pouco os custos, para trabalhar um pouco menos e poder investir um pouco mais. Mas o inimigo, sabendo do impacto que você pode ter dentro de casa, sabe o que ele faz? Ele faz você aumentar o seu custo, aumentar o seu padrão, para que você tenha que trabalhar mais, ficar mais tempo fora de casa e não investir na sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba ainda: o seu filho não precisa de um carro com banco de couro. Quem quer isso é você. Porque a gente fala assim: não, vou comprar um carro de banco de couro, porque aí para ele vai ficar mais confortável, não vai sujar tanto. Ele não está nem aí. O seu filho não precisa de um carro maior, ele não está nem aí para isso. Quem quer um carro maior é você. O seu filho não está preocupado se a casa é grande ou pequena, quem está preocupado com isso é você. Eu falei para a minha esposa, a gente estava conversando com alguém, e eu disse assim: é engraçado, porque a casa da minha mãe é muito pequenininha, e não tem muito atrativo para as crianças, mas os meus filhos amam estar lá. Um dia eu perguntei para eles: mas o que vocês ficam fazendo lá? Por que a casa da avó é tão gostosa? E eles falaram: porque a minha avó fica lá, porque a vovó está lá. Seu filho não está preocupado com esse negócio de Disney. Se você não falasse da Disney, talvez ele nem sabia que Disney existia. Mas é você que está pensando em Disney. É você que está pensando nas férias fora do país. É o inimigo que fica colocando um padrão de vida muito alto para você passar cada vez mais tempo fora de casa, terceirizar cada vez mais a educação dos seus filhos. E aí então nasce uma geração que não conhece a Deus e os seus feitos. Mas casa é lugar de formação espiritual, e a responsabilidade é do pai e da mãe. Cada um tem uma função. Lá em casa, por exemplo, eu tenho 2 meninos. Quando eles querem fazer uma loucura, quando eles querem viver uma ousadia, quando eles querem fazer algo muito arriscado, quem que você acha que eles procuram, o pai ou a mãe? O pai. Eu lembro que quando eu era pequenininho, eu vinha muito para Guarapari com os meus pais, e sempre que a minha mãe estava presente, eu não podia andar na banana, eu não podia andar de caiaque, e não podia fazer passeio de escuna. Teve uma vez que a minha mãe precisou voltar mais cedo para Belo Horizonte, e o meu pai só ficava mandando foto para ela da gente na banana, na escuna e no caiaque. Eu aprendi a nadar, porque o meu pai, quando eu era pequenininho, me pegou na escuna e me jogou no mar. Assim que eu aprendi a nadar. Então o filho, quando quer viver uma coisa muito ousada, ele busca o pai. Mas quando aquele menino cai, eu tenho o Noah e o Natan, quando eles caem e machucam, eles saem correndo atrás de quem? Da mãe. Porque a mãe é acolhedora, a mãe é afetuosa, a mãe é usada por Deus para trazer cura, e o pai, potencializar e trazer direção. Um filho que não tem mãe cresce ferido e machucado, e um filho que não tem pai cresce perdido. Por isso é importante o pai e a mãe, porque um cura e o outro dirige, um cura e o outro potencializa. Mas pastor, e agora que ele não tem um pai biológico? Pastor, e agora que ela não tem uma mãe biológica? É para isso que tem a família espiritual. É para isso que a gente está aqui, para apontar para Deus como pai, mas para muitas vezes ajudar, ser referência para meninos que não têm pai, mulheres serem referências para meninas que não têm mãe. Mas a responsabilidade é do pai e da mãe. Então, pai, você que está aqui me ouvindo, nunca mais terceirize a educação dos seus filhos para sua esposa. E você, mãe, que está aqui me ouvindo, que tem uma carreira promissora, não terceirize a educação para o pai. É um trabalho em conjunto do pai e da mãe. A sexta coisa que eu observo aqui, ainda no versículo 8, é que nós devemos reconhecer o valor da submissão e da honra. Ele está dizendo assim: ouça e não despreze. Tudo que você despreza na vida você perde. Por isso aqui Salomão está dizendo: ouça e não despreze. Mical desprezou Davi no seu coração, e ela não pôde ter filhos de Davi.
Esaú desprezou a primogenitura e ele perdeu as bênçãos da primogenitura. Tudo que você despreza, você perde, mas tudo que você honra, você recebe. Ele está dizendo: não despreze, ouça e não despreze, porque você pode perder. Jesus mesmo disse assim: olha, eu fiz tanto em outros lugares, mas aqui, porque eu não fui recebido com honra, eu não posso fazer. A honra destrava o sobrenatural. Quando você despreza o seu pastor, você não recebe aquilo que Deus quer te entregar através da vida dele. Mas quando você honra o seu pastor, honra a sua igreja, você vem aqui, você recebe instrução, direção, você é abençoado, você cresce. Por quê? Porque tudo que você honra, você recebe, mas tudo que você despreza, você perde. E aí sabe onde que a gente vê pais que desprezam a palavra do Senhor? No ministério infantil. Sabe qual é a maior dificuldade do ministério infantil lá da PIB-BH? Os pais. Sabe qual é a maior dificuldade dos juniores, dos embaixadores, das mensageiras, dos adolescentes? Não são os adolescentes, são os pais. Hoje eu tive um tempo aqui com os embaixadores do rei. Cadê eles? Estão por aí? Gente, que turma abençoada, pastor Marcelo. Quando eu entrei lá, vi aquele tanto de pré-adolescente. A gente já tem um estigma, né? A gente já pensa assim: ninguém vai querer falar nada, se eu perguntar ninguém responde. Já tem um estigma na mente. Mas os meninos interagiram, conversaram, perguntaram. Eu queria ter mais tempo com eles, eu queria passar mais tempo lá com eles. Lá na igreja é a mesma coisa. Os meninos estão evangelizando, ganhando gente para Jesus, estão vivendo uma vida de santidade. Meu filho caçula tem 9 anos, semana passada eu estava em São Paulo, voltei para Belo Horizonte, peguei os meus filhos, fui levar para jantar, cheguei num restaurante, veio uma moça nos servir, ele começou a falar de Jesus para a moça. Só que ele começou a insistir muito, e eu comecei a ficar constrangido, porque ele não estava aceitando o que ela não queria. E aí quando eu fui repreender ele, eu lembrei de Jesus falando: deles é o reino do céu. E eu fiquei pensando assim na cabeça do Natan: se essa moça não aceitar agora, pode ser que ela não tenha outra oportunidade. Ele está certo, eu estou errado. A gente não sabe o que pode acontecer com ela, e ele não está perdendo a oportunidade. O Natan, gente, ele é uma figura. Ele não perde um elevador. Entrou no elevador, é Jesus na certa. Quando ele era pequenininho, eu colocava ele dentro do carrinho, porque se eu deixava ele solto, ele saía evangelizando no supermercado. Aí eu punha ele dentro do carrinho e começou a chamar as pessoas para o carrinho. As crianças estão pregando o evangelho. Ontem nós tivemos lá os nossos juniores e adolescentes numa praça de Belo Horizonte, pregando o evangelho. Sabe qual é a nossa maior dificuldade como pastor? Os pais. Eu pergunto assim: fulano, por que você não foi no acampamento? Meu pai não deixou, meu pai me colocou de castigo. Falei: meu Deus do céu, por que não coloca de castigo da televisão, do videogame, de comer hambúrguer? Como que pode colocar um menino de castigo de acampamento de igreja? Por que você não veio domingo? Meu pai dormiu até mais tarde. Por que você não veio semana passada? Minha mãe estava com preguiça. A nossa maior dificuldade são os pais. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa: um dia você vai chorar pelo que você está fazendo hoje. Um dia você vai se arrepender dessas horas que você dormiu a mais, desse tempo que você ficou na tela, do churrasco que você foi, e você vai ligar para a gente pedindo ajuda, e talvez não vai ter muito o que a gente fazer, porque na hora em que o menino podia, na hora que ele queria, você proibiu, mas agora que ele está seguindo um caminho errado, que você perdeu o controle, aí é orar e jejuar e clamar ao Senhor pela vida do seu filho. Deus pode, mas Ele está te dando a chance hoje, e essa palavra também é para você vô e para você vó. Os meus pais não estavam na igreja, meus pais estavam longe do caminho do Senhor, mas toda sexta-feira meu avô deixava o caminhão aonde quer que estivesse, perdeu dinheiro, perdeu emprego, perdeu oportunidade, mas ele voltava para Belo Horizonte, ele ia na minha casa, ele me buscava e ele me levava para passar o final de semana inteiro com ele. E se eu estou pregando aqui é por causa de um vô e de uma avó que não desistiu dos seus netos. Você tio, você tia,
Você tem autoridade, você tem responsabilidade, não ande distraído. Essa geração não pode continuar conhecendo todos os prazeres do mundo e não conhecendo ao Senhor. O que é que nós estamos fazendo? Não despreze. Sabe onde é que a gente está vendo os pais desprezando? É no ministério infantil. Você pede para o menino comprar uma Bíblia, não tem dinheiro, mas tem dinheiro para o videogame, tem dinheiro para o celular. Não despreze, porque tudo que você despreza, você perde. Não é só mais um culto, pode ser o culto da salvação do seu filho. Não é só mais um evento da igreja, pode ser o evento em que ele vai ser chamado pelo Senhor. Não é só mais uma programação, pode ser a programação que ele vai se arrepender de um pecado que você nem imagina que ele esteja cometendo. Reconheça e honre aquilo que Deus está entregando para você. Fazer parte de uma igreja é o maior privilégio que nós temos hoje. Tem gente sofrendo lá fora que não tem com quem contar. Tem gente sofrendo lá fora que não tem para quem ligar. Tem gente passando por problema na vida que não sabe como resolver. Aqui, se você levantar a mão, vai ter pelo menos uns 30 irmãos para te socorrer. Aqui, se você falar assim, estou passando por um problema e eu não sei resolver, vai ter gente andando com você. Não despreza o que Deus te deu. E Deus não deu só para você, Ele deu para a sua família, para a sua geração, para a sua descendência. Hoje os meus filhos são a 4ª geração da mesma família, na mesma igreja. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter raízes, a ter fundamentos, a estarem fincados na rocha. A nossa igreja passou por 2 guerras mundiais. A nossa igreja sobreviveu a inúmeras pandemias, crises políticas e econômicas. Então quando meu filho chega lá e vê aquele prédio no marco zero da cidade, aquilo enche o coração dele de esperança. Sabe por quê? Porque pode vir o que vier, o nosso Deus é maior que tudo isso. A 7ª coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos levar toda essa instrução para uma vida prática. Olha a construção do texto: tema ao Senhor, ouça as instruções, seja sábio e não abandone os ensinamentos. Nós precisamos levar os nossos filhos a praticar. Teve uma vez que um dos nossos filhos foi na casa de um amigo, a gente foi fazer uma visita e ele pegou um brinquedinho do amigo e trouxe escondido. E nós ensinamos, lemos a Bíblia, oramos, falamos e pedimos para que ele não fizesse mais aquilo. Nós fomos na casa de um outro amigo fazer uma visita e ele pegou de novo um brinquedinho e trouxe. E nós falamos: olha, vocês estão desprezando o que vocês têm. Vocês têm um quarto cheio de brinquedos, mas parece que não é suficiente. Quando vocês pegam aquilo que é do outro, quando vocês pegam aquilo que não é de vocês, vocês estão dizendo para Deus que nada aqui mais importa. E o papai já falou, o papai já ensinou. Agora nós vamos pegar alguns sacos, algumas caixas, nós vamos encher esses sacos e essas caixas com todos os brinquedos que vocês têm. E nós vamos na rua doar para crianças que não têm nada. E eles, com lágrimas nos olhos, foram enchendo aqueles sacos e aquelas caixas. E eu com lágrimas no coração, porque eu sabia quanto tinha custado tudo aquilo. Mas eu precisava ensinar os meus filhos a praticar. Eu precisava ensinar para eles algo nesse momento de vida, para que mais tarde eles não fossem para a prisão. Às vezes nós queremos proteger os nossos filhos de alguns sofrimentos, mas não adianta proteger agora, se mais tarde vai sofrer em dobro. É melhor sofrer com o pai e a mãe que ama e que daqui a pouco está dando tudo de novo, do que sofrer na mão da polícia. Então tem que pegar o ensino e levar o menino a viver na prática. Tem que ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas na prática. Tem que ensinar a ler a Bíblia na prática. Está aqui a minha Bíblia de papel. Eu assino ferramentas em dólar, caríssimo, como Logos, para ter no meu celular, no meu tablet, todas as versões em grego, hebraico, análise gramatical, mas estou aqui usando a Bíblia de papel, porque para os meus filhos verem, para eles verem, porque quando eu estou lá lendo a Bíblia no celular, ele não sabe que é a Bíblia.
Ele pode estar pensando que eu estou na rede social, então eu escolhi pegar a Bíblia de papel e voltar para ela de novo, como uma didática para os meus filhos verem, para que eles possam aprender na prática. Nós precisamos levar os nossos filhos na prática. Hoje, se você entrar no meu Instagram, eu recebi um vídeo do culto de manhã, de um menino desse tamanhozinho, ajudando na comunicação da igreja, com colete. Aí eu fiquei muito feliz, eu falei assim, pergunta para o pai e a mãe se eu posso repostar esse vídeo. Peguei e repostei no meu Instagram. Eu ganhei o meu dia com aquilo, porque aquele menino está aprendendo na prática. Chegar lá, eu vou fazer questão de procurar o que é que ele filmou. Eu quero ver o que ele fotografou, porque eu quero postar o que ele filmou. Eu quero mostrar para ele que eu valorizo o que ele fez, porque eu estou ensinando ele a servir a Deus na prática. Nós precisamos ensinar os nossos filhos na prática. Eu quero terminar contando para os irmãos uma história muito conhecida de Thomas Edison. Thomas Edison é muito conhecido, muito famoso, um gênio. Mas conta a história que a mãe dele, quando ele era pequeno, recebeu uma carta da escola. E o Thomas Edison ficou muito preocupado. Eu não sei como é que a mãe chamava ele de pequenininho, mas não combina Thomas Edison com uma criança, né? Thomas Edison, vem cá, não dá para imaginar isso. Mas ele viu a mãe recebendo lá uma carta da escola, ele ficou muito preocupado, ele perguntou assim, mãe, o que é que está escrito aí? E a mãe falou assim, filho, está escrito aqui que você é um aluno acima da média, que você é muito inteligente, que essa escola não está pronta para te receber, a escola não sabe lidar com o seu QI, e que é melhor eu te educar em casa, porque você tem um futuro promissor, um futuro brilhante. Aí a mãe de Thomas Edison começou a cuidar dele em casa, educar ele em casa, ensinar ele em casa. E esse menino cresceu e se tornou o gênio que você conhece. Mas um dia essa mãe morreu, e ele foi na casa da mãe, arrumar a casa da mãe, organizar as coisas da mãe, e quando ele começou a mexer nas coisas da mãe, ele encontrou essa carta. Aí ele pega essa carta e começa a ler, e está escrito assim, o seu filho é muito abaixo da média da escola, ele é muito confuso, não dá para entender o que ele fala, ele aparenta ter problemas mentais, ele não tem condições de estudar nessa escola, é melhor que você eduque ele na sua casa. Esse menino recebeu um decreto de fracasso da escola. Esse menino recebeu uma palavra que poderia ter destruído o futuro dele, mas por conta de uma mãe sábia, a sua história foi completamente diferente. Essa história retrata o que Satanás está fazendo 24 horas na vida do seu filho, dizendo você não é amado, dizendo você não pertence, você foi um acidente, você não merece a vida que tem. Satanás está o tempo todo dizendo você é um fracassado, você é uma fracassada, ninguém te ama, ninguém aceita você. Satanás está o tempo todo dizendo para os seus filhos essas mentiras. E aonde é que nós estamos para dizer as verdades? Aonde é que nós estamos para dizer assim, olha, se Deus, o Criador dos céus e da terra, sonhou com você antes de te criar, como é que você pode pensar que ninguém te ama? Deus sonhou com você, Ele pensou em você, e Ele te fez com um jeito todo especial. Aonde é que está o pai e a mãe para poder falar para esse menino e essa menina que ele é amado, que ela é amada, que Deus tem um propósito para a vida dele, que Deus tem um propósito para a vida dela, que Deus está lá guardando e protegendo 24 horas por dia, que Deus está cercando, cuidando, trazendo direcionamento. Aonde é que estão os pais? A Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos dos seus pais. E a primeira coisa que a gente faz com uma flecha, quando a gente coloca ela no arco, é trazê-la para perto do peito. Não tem como lançar um filho para a direção certa sem antes ter ele perto de você. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo do seu filho, amiga da sua filha. Você é pai e você é mãe. É diferente de ser amigo e amiga. Você é autoridade. Eu não estou dizendo que você tem que idolatrar os seus filhos.
colocar os seus filhos acima de Deus, colocar os seus filhos acima do cônjuge. Eu não estou dizendo isso, porque tem pai e tem mãe que idolatra tanto o filho, que quem está mandando dentro de casa é o filho. É o filho que diz se vai na igreja ou não, é o filho que diz se está na hora de acordar ou não, é o filho que diz se vai no acampamento ou não, é o filho que diz não, é o pai que tem que dizer, é a mãe que tem que dizer. Então tem que trazer para perto, tem que trazer para uma conversa onde você vai ressignificar: olha, o papai tem falhado, a mamãe tem falhado, a gente tem agido como coleguinhas, a gente se sente culpado por você ficar o dia inteiro fora de casa, então quando chega em casa a gente quer fazer tudo para agradar. Nós estamos errados, nós vamos destruir a sua vida se continuar assim. Então papai e mamãe vai mudar, mas vai mudar porque te ama, vai mudar porque quer o seu bem, vai mudar porque quer você crescendo e florescendo nessa vida. Então tem que trazer para perto, tem que ter uma conversa com muito amor, com muito respeito, com a palavra do Senhor. E aí pai e mãe tem que orar, dizendo: Deus, o que é que estava no seu coração quando o Senhor fez o meu filho, a minha filha? Porque Deus fez João Batista consagrado, mas Deus não falou com João, falou com os pais. Eram os pais que tinham que falar com João que ele era consagrado e como é que ele tinha que viver. Deus fez Sansão consagrado ao voto de nazirado, mas Deus não falou com Sansão, Deus falou com os pais, e eram os pais que tinham que instruir o menino de modo consagrado. São os pais que norteiam os filhos, porque os filhos são flechas. Mas você tem que orar dizendo: Deus, qual é o propósito para a vida do Noah? Qual é o propósito para a vida do Natan? Coloca na balança, querido, e veja se é proporcional o investimento que você tem feito na vida acadêmica dele em relação ao investimento que você tem feito na vida espiritual dele. Seu filho passa quase 10 horas por dia aprendendo português, matemática, inglês, balé, música, mas quantas horas por dia ele está aprendendo sobre a palavra do Senhor? Quanto que você gasta de dinheiro por mês com a educação acadêmica do seu filho? Quanto que você investe na formação espiritual? Agora me diz, vale a pena você ter um filho médico, formado, ganhando bem, se ele não vai ter a vida eterna? Valeu a pena todo esse investimento? Era melhor ele não ser médico, mas ter a vida eterna. Era melhor só falar português, mas ser salvo. Coloca na balança e veja se é proporcional ao investimento que você tem feito na vida dos teus filhos. Então nós precisamos orar por eles, dizendo: Deus, o que é que estava no teu coração? Quando o Senhor decidiu criar o meu filho, a minha filha, o Senhor deu autoridade para mim, enquanto pai e mãe, apontar e lançá-lo na direção certa, e eu não quero errar o alvo, eu não quero falhar com o Senhor, eu não quero apontar o caminho do dinheiro para o meu filho, eu não quero apontar para ele o caminho da estabilidade, da segurança, eu não quero apontar para ele propostas, eu quero apontar para ele uma vida de significado, de pertencimento, uma vida de propósito, uma vida que vale a pena ser vivida. A igreja que eu fui pastor auxiliar no interior de São Paulo, Vinhedo, era uma igreja de muitos milionários, sozinhos, que dariam todo o dinheiro que têm para recuperar a sua família. Você ensinar o seu filho a ganhar dinheiro, a ter estabilidade e segurança, não é dar para ele o que é mais importante. Eu não estou dizendo que está errado ter dinheiro, estabilidade e segurança, eu estou dizendo que essas coisas têm que ser consequência natural de alguém que vive pelo seu propósito, de alguém que vive uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de pertencimento, significado. Em oitavo e último lugar, para a gente fechar, o verso 9 diz: porque serão como diadema gracioso na tua cabeça e colares no teu pescoço, haverá uma recompensa para os pais. Os teus filhos serão como diadema e colares. Os teus filhos darão continuidade ao seu legado. Os seus filhos darão continuidade à sua história. Os seus filhos irão redimir a sua história. Os seus filhos vão elevar a sua vida a uma categoria que você não imaginou. Mas isso é Deus que vai fazer. Então eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a se colocar de pé, para que nós como família tenhamos um tempo de oração.
Se o teu filho ou a tua filha estão aqui nesse culto, eu queria que você fosse ao encontro deles, ou que eles fossem ao teu encontro. Talvez o seu neto, a sua neta, um sobrinho, uma sobrinha. E se você não está com a sua família aqui, eu queria pedir você que procurasse. Se você é um homem, procura um outro homem para vocês orarem juntos pela sua família. Pastor, eu não sou casado ainda. Procura um homem para vocês orarem pelas suas esposas. Procura uma mulher para vocês orarem pelos futuros maridos. Procura alguém para orar com você sobre um parente que está perdido, um filho que está longe dos caminhos do Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz assim: bata a porta e ela será aberta. Peçam em meu nome e vocês receberão. Clame a mim e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tenho preparado para vós. Jeremias divide a oração em 3 partes. Em primeiro lugar você clama, aí Deus responde o seu clamor. Em segundo lugar, Ele te anuncia aquilo que Ele tem preparado para você. Qual é o seu clamor pela sua família? Deus vai responder o seu clamor. Só que muito mais do que isso, Ele vai anunciar o que Ele tem preparado para a sua casa, para a sua família, para a sua geração. Sabe o que é que muda a sua vida? Não é o que você fala para Deus, é o que Deus fala com você. Por isso clame a mim e eu responder-te-ei. Clame a mim e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O que vai mudar a sua vida nessa noite não é o que você fala, é o que Deus vai falar para a sua casa, é o que Deus vai falar para a sua família, é o que Deus vai falar para você. Ora com a sua família aí, tem um tempo de oração com eles. Talvez há muitos meses você não tenha um tempo assim. Se você está sozinho, ora pela sua família, ora pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você precise liberar perdão sobre alguém que já até morreu e você guarda rancor. Talvez você precise orar por alguém que você conhece, que está no mundo das drogas, no álcool. Ora por alguém, tem um tempo de oração. Se você é pai e está aqui com a sua família, começa pedindo perdão, começa se humilhando, começa reconhecendo, assumindo compromissos com a sua família. Às vezes você, filho que está aqui, você precisa pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe, pela sua rebeldia, pela sua desonra. Esse é um tempo de cura para você, de restauração para você. Se quiser orar em voz alta, pode orar em voz alta. Ora aí, não tenha vergonha não. Esse é um momento seu, da sua casa, da sua família.
nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse tempo, pela Tua palavra que é viva. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem propósito para as nossas famílias. Nós te louvamos porque a Tua palavra, Senhor, ela nos traz promessas, ela nos traz direção, ela nos traz, ó Deus, solidez para que a gente possa estar neste mundo. A Tua palavra é luz, ó Deus, ela nos orienta e é sobre ela que nós estamos orando nesse tempo. A Tua palavra diz que o coração dos pais se voltariam para os filhos e os filhos aos pais. E é isso que nós estamos vivendo agora, Deus. E nós te louvamos por isso. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha selar os nossos lares com o Teu Espírito. Que o Senhor possa tomar agora os homens, os sacerdotes dessas casas no Teu altar, no Teu braço, trazendo sobre eles toda a autoridade diante da Tua palavra, todo o senso de proteção, de cuidado, de direção. Tudo o que foi dito aqui, que eles possam praticar, ó Pai, diariamente sobre os seus lares. Os jovens, as crianças que estão aqui, que o Senhor já forge eles com essa mente, vendo isso já dentro das suas casas, tendo seus pais como referência. Pai, nós te rogamos pelas mulheres que estão aqui, que o Senhor traga esse coração amável, que o Senhor traga a mansidão, a sabedoria, o domínio próprio, a harmonia para dentro dos seus lares, para que elas possam fazer da sua casa o lar da Tua habitação e do Teu Espírito. Que a palavra seja dita em ações, diariamente, ó Pai. Que a palavra seja dita, seja pregada em versículos expostos, ó Deus, nas suas casas, na instrução diária. E que elas possam potencializar o direcionamento que o Senhor está dando para cada um desses lares. Que o Senhor tome as jovens aqui também e prepare o coração delas para que elas possam viver essa família saudável diante do Senhor. E Pai, que o Senhor tome o coração desses filhos, que eles possam se render ao Senhor, reconhecendo em gratidão aquilo que eles possuem hoje, que eles possam honrar os seus pais em obediência e submissão. E que as nossas famílias, ó Pai, sejam referencial para a nossa sociedade, para os nossos vizinhos, para aqueles que caminham conosco. E que o Teu brilho, a Tua revelação seja manifesta por meio das nossas vidas e da nossa unidade. Que o Senhor, ó Deus, receba-nos nessa noite. E que hoje, Senhor, a gente possa se comprometer a viver essa aliança todos os dias. E que os frutos, ó Pai, venham germinar e gerar, Senhor, para mais de 100, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.